Em mais um passo para, quem sabe, a conclusão da novela da privatização da Copasa, o governo de Minas Gerais publicou nesta semana o manual da etapa prévia para a seleção dos investidores, do investidor de referência que pode adquirir uma participação de até 30% na companhia. A fase de cadastramento e qualificação dos interessados teve início hoje e vai até o dia 8 de maio, assunto para o colunista de infra aqui da CNN, Maurício Portugal, que está aqui com a gente no estúdio. Essa é uma novela que tem tantos capítulos assim, ó, o autor já não está mais sabendo fazer novos capítulos. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, Naga. Prazer estar aqui falando com você sobre esse tema. É uma novela extensa, porque tem mais de 4 anos. Né? Foi no primeiro mandato, quando o Zema se elegeu, ele disse que faria a privatização naquele mandato. E não conseguiu, porque havia uma norma na Constituição do Estado de Minas Gerais que dizia que era preciso fazer um referendo para conseguir vender a Copasa e a Copanor, né, que é controlada da Copasa. E, finalmente, em novembro do ano passado, eles conseguiram mudar essa cláusula constitucional, essa regra constitucional, e, com isso, abriu-se o caminho para finalmente privatizar a Copasa. É algo que o mercado está esperando há anos. Eu não sei se é melhor a gente fazer agora, mas eu tenho algumas artes explicando um pouquinho o que é a Copasa e o que, são os documentos. Então a gente pode ir lá com a primeira arte. Bom, aqui, para dar uma noção, né, para o nosso telespectador, a gente está falando de a receita da Copasa do ano passado foi de 7,36 bilhões. A dívida dela, dívida em relação ao EBITDA, está em 2,3 vezes, 2,3 é um patamar extremamente confortável para o setor de infraestrutura. Né? A gente começa a achar que a empresa tem que ser observada quando ela tem 3,5, essa é a referência no setor de infraestrutura. Então está bem confortável. O market cap dela hoje é de 22,1 bilhões. E os investimentos nos próximos 5 anos, estimados é de 21 bilhões. Mas é interessante notar que o plano de 5 anos dizia 21 bilhões. Logo depois, ela divulgou informações dizendo que para a universalização, ou seja, até 2033, será necessário investir 28 bilhões. Né? É esse o compromisso de investimento que quem comprar a Copasa vai levar junto para universalizar o serviço em Minas Gerais, nos municípios em que a Copasa atende. Ela atende em torno de 70% dos municípios e em torno de 57% da população do estado. A outra parte é atendida ou por serviços municipais de saneamento ou é população rural, onde você não tem rede de saneamento. Né? Então, a empresa... Você podia passar a próxima arte, por favor? Aqui, já entrando nos documentos que foram divulgados, né? As exigências para qualificação. Para você participar, né, desse leilão, precisa ser uma empresa que tenha feito 6,3 bi de investimento em infraestrutura. Esse investimento todo tem que ter sido feito nos últimos 20 anos, tá? E não pode ter sido diluído nos últimos 20 anos. Ele tem que ser somando 5 períodos anuais. Né? Além disso, tem que ser investimentos naqueles setores, saneamento, infraestrutura, mobilidade urbana, energia. Ali, talvez por falta de espaço, está faltando aeroportos, portos e rodovias. Investimentos em qualquer desses setores. Vocês vejam que aqui a ideia é que a Copasa tem a qualificação necessária para cumprir os seus compromissos. E, não portanto, trazer qualquer um ali, qualquer um, né? Um aventureiro. O investidor, ele é alguém que já fez investimentos em infraestrutura, mas ele não precisa ser alguém especialista em saneamento. Né? E, além disso, para participação, é preciso uma fiança bancária de 7 bilhões, que é um valor relevante. E fiança bancária, entre os instrumentos para esse tipo de operação, é o mais caro. A fiança tem que ser de um banco de primeira linha. Né? Investment grade para parâmetros locais. Acho que tem uma última arte. Bom, o que é que vai ser vendido? 30% das ações, você já falou isso ainda há pouco, né?
Mas o governo de Minas tem 51% das ações. Os restantes 20% ele vai para o float, vai ser vendido. Aliás, eu espero que o leilão da Copasa seja melhor do que a Sabesp, porque a Sabesp teve um probleminha que terminou que as ações foram vendidas, as ações do float foram vendidas no mesmo preço das ações para o investidor de referência e com isso o governo terminou deixando dinheiro na mesa, supostamente porque as regras da CVM não permitiam. Eu espero que tenham conseguido uma exceção com a CVM, não está claro se conseguiram, para conseguir que as ações que vão para o float sejam vendidas ao valor de mercado. Porque as ações dos investidores de referência são ações com lock-up, por isso vale menos. Né? Então, você tem... o investidor de referência vai comprar 30% da ação. Aqui tem uma outra razão, que é como a Copasa está no nível máximo de governança da B3, tá? Que é o novo mercado, existe um tag-along dos demais acionistas quando a venda de controle. Então, aqui a opção, que for a opção semelhante à da Sabesp, é tornar ela uma corporation. Você dispersa as ações, o acionista de referência vai ter 30%, e dessa forma você desabilita o tag-along, né? Porque senão, se você tivesse o tag-along habilitado, seria 21 bilhões para comprar a Copasa. E, por último, o preço mínimo das ações não está definido e o Estado fica com a golden share para decisões estratégicas, com poder de veto para decisões estratégicas. E diante dessas restrições, dessas condições, algumas delas que aí, aspa minha, né, que acabam restringindo o escopo de quem poderia levantar a mão para se mostrar interessado, te parece que diante deste modelo a gente vai ter uma disputa, poderemos ter uma disputa boa pela Copasa ou acaba restringindo muito o universo? Eu acho que teremos uma disputa boa. De fato, você ter feito investimento de 6,3 bilhões em 5 anos não é para qualquer empresa, mas eu acho que vão haver consórcios e vai se permitir, essa regra não está clara, tá. vai se permitir o somatório. Se de fato, essa regra não está clara lá nos documentos, mas se de fato se permitir, como geralmente se permite, eu acho que vai ter bastante participação. Note que a Copasa, hoje o float da Copasa já tem Perfin, que é quem tem a maior participação fora o estado de Minas, tem a Goldman Sachs, que é o segundo, maior participação, BlackRock. Eu imagino que esses talvez tenham interesse, eventualmente, em comprar o controle, né? Além disso, os players do setor de saneamento certamente, né, vão olhar para isso com cuidado. Hoje é o maior ativo de saneamento que está no pipeline para trocar de mãos, né? Sim. Se você olhar em termos de market cap, ela é a segunda maior, né? A primeira é a Sabesp. A Egea seria a segunda, se você olhar as estimativas feitas para o último aporte de capital, né? Então você teria Sabesp, a Egea e depois Copasa. Mas a Egea não tem float, né? Ela não é aberta à negociação. E, portanto, esses valores são valores muito estimados. Ela não tem exatamente um market cap como as outras têm, né? Muito bem, Maurício Portugal, colunista de infra aqui da CNN, trazendo detalhes desta novela. Traremos o episódio final, tenho certeza. Portugal, obrigado pela conversa, bom fim de semana. Eu que agradeço e a gente vai atualizando os nossos telespectadores sobre o andamento disso aqui. Com emoção ou sem emoção? Obrigado, Portugal. Obrigado.